Olá pessoal, no vídeo de hoje, assim como o vídeo que eu fiz sobre manipular os registradores do 32V003 e após eu fiz um vídeo de funções, no vídeo anterior que eu falei sobre a memória interna, que um inscrito pediu para falar como gravar na memória interna do 32V003, hoje eu venho trazer as funções, só que hoje eu não vou escrever passo a passo. Hoje eu vou apenas exemplificar, vou mostrar tudo que a função faz e mostrar exemplos práticos, certo? Eu vou deixar um link na descrição com a página. A partir de hoje, todos os vídeos que eu fizer que tiver a ver com 32V003 e tiver algum arquivo, eu vou deixar o link na descrição. Eu não vou deixar o link individual, vou deixar o link de uma pasta compartilhada. Então você entra na pasta e baixa os arquivos que lhe forem necessários. Eu vou deixar por enquanto o arquivo de IOs, o drive de IO, para ser a base de todos os projetos que você poderá executar, e também vou deixar o arquivo de gravação na flash interna. Só lembrando uma coisa importante que eu esqueci de falar no outro vídeo, mas eu coloquei na descrição, é que você tem que tomar muito cuidado com a gravação na flash interna, não só por gravar em áreas que podem corromper o programa, mas você tem que tomar cuidado também com o número de vezes que você grava lá em cima, porque cada página tem um limite de 10.000 alterações entre apagar e escrever. Então, como eu disse, o vídeo de hoje eu não vou construir as funções manualmente, porque eu já construí. Eu vou apenas explicar ela, como você vai usar ela. Bom, então aqui, como sempre, né, eu criei um cabeçalho para dizer do que se trata, a data, né? E isso aí vai ser padrão. Todo o arquivo de função, toda biblioteca que eu for executar aqui, desenvolver, eu vou criar sempre o cabeçalho. Aqui, como a gente tinha falado anteriormente no vídeo, a gente pode gravar por páginas. Então, o que eu fiz? Eu já fiz um define aqui para a última página, aquele mesmo endereço do vídeo anterior, só que agora ele é chamado pelo nome da página 256, certo? Então, isso aqui fica mais, vamos dizer assim, intuitivo. Você pode criar vários defines para as páginas que você quiser. Seguindo aqui, o que a gente tem? A gente tem o buffer de 32 posições de 16 bits. Por quê? Porque o único modo de gravar na página são de 2 em 2 bytes, certo? Então, 2 em 2 bytes são 16 bits. Então, no total, eu tenho 32 posições de 16 bits, começando do 0 ao 31, certo? Então, esse buffer aqui vai ser usado para manipular ele na memória RAM e gravar na flash. E depois, na inicialização, para você ler a flash e salvar nesse buffer. Bom, eu vou começar aqui na nossa função de flash write. O que essa função tem? Bom, eu inicio ela com a página, o chamado da página, que seria o endereço em hexadecimal, só que aqui eu vou chamar, quando eu for chamar a função, eu vou colocar a página 256. Então aqui eu tenho um 32 bits para endereço, né? Para endereço da página. E aqui eu tenho um vetor. Ele recebe um vetor de 32, que vai ser o nosso buffer. O nosso buffer vai ser copiado para cá e de cá vai ser gravado na memória, certo? Em seguida eu tenho uma variável de interação. Essa variável de interação vai ser para a gente incrementar os bytes, certo? Os endereços. Porque como são de 0 a 31, então eu vou incrementar ele de 0 a 31. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o nosso flash unlock, quer dizer, desbloqueia a memória. E segundo passo é apagar a nossa página inteira. Então a gente vai fazer um flash erase page com o page, quer dizer, a página, o endereço da página que a gente colocou aqui. Depois eu habilito a gravação na minha memória e aí eu começo a gravar. Se fosse de 8 em 8 bits, ou seja, de byte a byte, bastava apenas eu incrementar do 0 ao 63, que são 64 bytes.
Só que como são de 2 em 2, o que vai acontecer? O primeiro endereço de 16 bits vai ser o 0. O segundo vai ser o 0 mais 2. Então 0, 1, 2. Então vai começar no endereço 2. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro a gente vai contar com esse incremento de i aqui, ó. Então ele vai incrementar de 0 a 31. A partir do 32 ele sai daqui, porque já executou tudo que tinha que executar. Aqui eu modifiquei um pouquinho aqui, eu peguei de acordo com o que está lá na própria biblioteca da função de gravação. Eu modifiquei um pouco. O exemplo do Wagner Rambo ainda continua servindo. Se você fizer com aquele exemplo, vai funcionar normalmente. Bom, então aqui a gente já fala que é uma 16 bits, por isso de 2 em 2 bytes. Então, aqui eu coloco o meu dado, né? Que eu tenho aqui o meu ponteiro. E aqui seria, isso aqui tudo seria a nossa página. Ó, o valor da nossa página, isso aqui tudo seria aquilo ali. Só que, o que eu fiz aqui? Eu peguei página, ou seja, o endereço inicial da nossa página. E aqui eu teria que somar 2, 4, 6, 8, 10. Só que como eu fiz isso? Como eu conto o i incrementa de 1 em 1, o que eu fiz então? Eu fiz 2 vezes o 1, porque, por exemplo, quando for 0i, vai ser 2 vezes 0, então 0. Então vai ser página mais 0. Quando o i for 1, então vai ser 2 vezes 1, 2, então página mais 2. Quando o i for 3, então vai ser 2 vezes 3, que é 6. Então página mais 6, quer dizer, de 2 em 2 até chegar em 31. Então, isso aqui tudo é minha página e o meu endereço do meu byte. E aí, então, a cada passada aqui, eu atribuo a esse valor de memória aqui, eu atribuo uma posição do meu vetor, uma posição de 16 bits do meu vetor, porque o meu vetor é de 16 bits. Então, a cada passada vai gravar uma palavra de 16 bits. E esse delay aqui, por quê? Ele é um delay que é um tempo que é necessário para ser gravado lá na memória. Ele teria que ser 3 milissegundos. Só que como a gente pode ativar o PLL, então vai ficar muito mais rápido. Então eu já coloquei 6 milissegundos, que vai servir com e sem PLL. Termina a gravação e bloqueia a flash de novo. Então essa aqui é a função de write. E depois a gente tem a nossa flash read. O que a nossa flash read faz? Ela retorna um valor de 16 bits. Por quê? Porque eu posso querer ler apenas um endereço de 16 bits. Por exemplo, eu já posso ler a configuração sem carregar ela no buffer. Então isso aí pode ser muito interessante, porque vai te economizar tempo de processamento. Então ela retorna um valor de 16 bits. O que ela recebe? A nossa página. E aqui eu coloquei slot, porque se eu colocasse byte, ia ficar como se fosse de 8 em 8. Então eu preferi colocar slot, porque são 32 slots de 16 bits. Na verdade, seria uma posição, entendeu? Aqui você pode mudar para o nome que você quiser. Então o que a nossa função faz? Nossa função retorna, como ela é uma função que necessita de retorno, ela retorna isso aqui, ó. O que isso aqui faz? É o mesmo conteúdo de lá de cima, pegando a página e 2 vezes o valor de slot. Se for 5, vai ser 10 aqui. Então, página mais 10. Então, slot 10. E aí eu encapsulei com parêntese aqui, ó, que aí isso aqui vai ser o retorno de tudo, certo? O retorno do meu endereço. Então, eu retorno o que for retornado pelo meu endereço. E a nossa outra função eu chamei de flash load. Por quê? Ela vai carregar uma página inteira para o nosso buffer aqui, ó. Então,
Quando eu chamar flash load, ela não vai retornar nada. Ela vai armazenar todos os 32 endereços de 16 bits no nosso vetor aqui, ó. Então, o que ela vai fazer? A variável de incremento que a gente tem, e ela vai fazer a mesma coisa, 32 vezes rodar isso aqui, ó. Só que o que vai ser feito aqui? Eu pego o meu vetor e coloco ele com a posição de i. Quer dizer, i vai ser o incremento aqui, vai contar de 0 a 32. Então, são 32 posições de vetores aqui. Cada posição vai receber o retorno de um endereço. Então, quer dizer, o ponteiro, aí a página, mais a posição, certo? Delay de 1 milissegundo aqui, que nem precisava, mas é interessante pôr. E o nosso incremento. Então, ela é muito simples. Então, resumindo, são 3 funções. Uma que grava as 32 posições. Essa função recebe um vetor de 32 posições, de 16 bits, e grava lá na nossa memória. Beleza. Essa lê posição por posição, e essa daqui carrega todo o conteúdo de uma página que está armazenado no microcontrolador no nosso buffer. E no nosso buffer a gente faz as modificações necessárias. Eu não estou usando a função IO Driver por enquanto nesse projeto aqui, por questão de compatibilidade, que eu uso uma biblioteca que eu criei aqui de serial e eu não modifiquei ela ainda, então ela depende da minha outra função System, que eu vou modificar também para ser compatível com a IO Driver. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a Standard I/O, tem a debug do microcontrolador, do próprio microcontrolador, tem a System, que é a mesma coisa da I/O Driver, só que mais antiga, né? Eu tenho que atualizar. E tem a nossa 32V003 System Flash. Esse é o arquivo de biblioteca que se encontra as nossas funções que trabalham com a Flash. Bom, então eu chamo a nossa System Config, dou um delayzinho de estabilização, e aqui eu configuro a minha UART. Minha UART é saída, né? Push pull. Tá lá no PD5. Então eu tenho a minha UART configurada para debug. Eu tenho o meu LED para mim visualizar o status. E aqui eu tenho o meu botão Input App. Então beleza. Como a minha serial ela tem um probleminha que eu ainda tenho que corrigir, o primeiro byte que ela manda depois de inicializar a alimentação, ele costuma não ser mostrado. Os próximos mostra tranquilo. Depois que você manda o primeiro byte, você pode mandar qualquer coisa depois que vai ir 100% de transmissão. Eu vou colocar uma pequena string e depois dessa string eu posso mandar qualquer coisa que ele vai ser mostrado tranquilamente. E aí, o que a gente faz aqui dentro do nosso while agora? Bom, primeiro eu checo meu botão. Então, if o quê? Então, se PC1 descer. Então, eu nego aqui e entro aqui dentro. Eu vou alterar 5 posições do meu vetor. Eu vou escrever um texto ali. Então, eu vou alterar primeiro o meu vetor e depois eu vou usar a função FlashWrite para gravar o meu vetor lá na minha memória flash. Bom, então meus dados estão alterados lá no buffer. Suponhamos que isso aqui fosse G, fosse volume, como é uma variável de 16 bits, você pode colocar um valor bem alto. Então, aqui seria volume, grave, agudo, aqui balanço. Vamos supor que você gravou alguma informação. Eu gravei letras, né? Caracteres. O que eu tenho que fazer agora? Salvar esse buffer na minha memória flash. Como que eu faço isso? Com a minha função FlashWrite, né? Então vamos lá, FlashWrite, aqui ó, FlashWrite. Eu gostava do Eclipse porque ele completava o parênteses completo. Agora esse aqui eu tenho que colocar o parênteses. Muito bem, FlashWrite. Em que página que eu vou gravar? Posso pôr o endereço da página ou
como eu já fiz um define, página 256, vírgula. O que eu vou gravar aqui? Bom, aqui eu vou gravar o meu buffer. Então, flash df. Esse é o meu buffer. Eu não preciso colocar as chaves aqui, porque eu quero o buffer inteiro. Então, beleza. A partir disso aqui, já gravou na flash. E para ficar mais visual, o que eu vou fazer? No momento que eu entrar aqui, eu vou ligar o meu LED verde para gravação. Então, eu vou fazer o seguinte. Port Cout 0, porque o LED está lá. E aqui. Beleza. Aqui eu estou usando PLL, então a gente passa muito rápido. Então eu vou colocar um delay, só que eu vou colocar o dobro do delay para mim visualizar mais facilmente. Então, delay milissegundos. Eu quero 2 segundos, só que como eu estou com PLL, o PLL dobra, então tem que ser 4.000. Beleza, a partir desse momento que eu sair daqui, eu falo que eu já acabei. Como que eu falo? Eu desligo o LED e a minha gravação está feita. Então, o que vai acontecer? Entrei aqui, alterei os dados no buffer e gravei na flash de novo. Esperei um tempo e apaguei o meu LED, indicando que terminou a gravação. Quando eu gravar o microcontrolador, a flash vai estar zerada, não vai ter nada lá na flash. Então, primeiramente a gente vai ler provavelmente zeros ou pontos. A partir do momento que a gente apertar no botão e gravar, na próxima reinicialização já vai ter os dados lá na flash. Só que para a gente puxar isso na reinicialização, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ler ou byte a byte lá no endereço ou carregar tudo para o buffer. A parte de leitura do buffer, eu acredito que vocês já saibam muito bem como fazer. Então, eu não vou fazer para o buffer, eu vou fazer pelo retorno da nossa função read. Então, vou usar a load, mas você pode carregar o buffer inteiro usando a função load. Eu vou carregar direto pelo retorno da função, que fica mais simples de mostrar. Como essa função de wart ela não está preparada para ler bytes, byte a byte, eu vou usar uma outra função de wart que é a base da minha printf. É a função, vamos dizer assim, a função mestre. Então, essa função envia apenas um caractere por vez. Então, eu vou fazer o seguinte. Essa função aqui recebe um caractere e envia via serial. Então, aqui basicamente eu tenho o GPU Core, que recebe 1 byte, ou seja, o valor do nosso caractere, e as posições que estão gravadas lá na página 0, 1, 2 e 3, que é a mesma aqui, eu gravei GP01. Depois eu dou um /n para nova linha e return para retornar para o início da linha. Dou um tempinho aqui e faço o ciclo todo de novo. Eu vou compilar aqui para ver se agora não há nenhum erro, porque eu coloquei um underline onde não tinha. Não houve erros, nem erros e nem avisos. Bom, eu vou fazer o download agora desse código no microcontrolador e vou abrir o PuTTY. O PuTTY é para um terminal serial que ele já está configurado para 921 e 600 bits, quase 1 mega. E aí, inicialmente, a gente deve ver apenas a frase port D tecnologia e alguns zeros ou pontos, ou algum caractere estranho. Depois que a gente pressionar o botão e entrar na nossa função de alteração do buffer e gravação na flash, a gente com certeza vai gravar isso aqui na flash. A partir do momento que o LED piscou e apagou, eu posso com certeza reiniciar o microcontrolador e lá no terminal vai plotar GP port D tecnologia e depois GP01. Vamos conferir se funciona mesmo? Então aqui eu tenho o microcontrolador, os LEDs e o botão, certo?
Muito bem. Ao iniciar a alimentação, eu devo ver a minha string e provavelmente alguns caracteres estranhos. Ah lá, porte D, tecnologia e boot, certo? Ah lá, porte D, tecnologia e boot, certo? E os caracteres estranhos, porque provavelmente ali naquela área a gente ainda não tem nada gravado. Vamos tentar gravar então na nossa flash agora. Ficou verde. Teoricamente gravou, terminou de saiu da gravação, apagou o LED verde. Vamos reiniciar agora. Vamos ver o que a gente tem lá na nossa flash. Ah lá. Porte D, tecnologia, boot. Essa é a frase. Depois, as 4 leituras da nossa função read, que retorna um valor de lá da memória. O que escreveu? GP01. Então, quer dizer, a gente gravou e a gente leu tranquilamente na nossa flash. E a partir de agora, toda vez que eu colocar alimentação, eu vou sempre repetir a mesma mensagem. Bom, pessoal, então é isso aí por hoje. As funções vão estar lá na descrição. Eu vou deixar um link da pasta. Então você baixa e apenas importa lá para o Moonriver. Ou você coloca dentro da pasta do programa, do seu projeto, que fica lá em user o seu nome e Moonriver Projects. Ou você importa no Explorer do lado ali, você importa os arquivos. Eu vou deixar o da GPIO com todas as funções, com o PLL vai desativado, depois você pode ativar, e vou deixar esse da leitura escrita com a flash. Como eu disse, tome cuidado com isso, porque pode danificar a sua flash ou danificar o programa. Então, use com sabedoria. Então, até o próximo vídeo.